Vamos entrar aí no lance da hipnose. Você começou a mexer com isso quando? Cara, Como? a primeira vez que eu ouvi Porque aí sobre... você fez lá a faculdade de psicologia. Pois é, foi na faculdade de psicologia, Ah, inclusive. foi lá mesmo? Eu fiz uma matéria que chamava Terapia Familiar. E teve um professor que me começou a falar de hipnose. E, na verdade, a hipnose não faz sentido. Quando você vê alguém hipnotizado, tendo um delírio, uma alucinação, e vê ela olha para a mão e vê algo que não existe, e vê, sei lá, um passarinho na mão e não existe nada lá, isso é um fenômeno muito intrigante, né? Aí eu comecei a ter contato com isso na faculdade. E aí depois eu comecei a fazer curso, pegar uns livros antigos sobre hipnose, e eu percebi que tem muita evidência científica para o uso da hipnose, tanto para controle de dor, e principalmente controle de dor, quanto para psicoterapia. E é uma área que, infelizmente, 99% de tudo que você vê é pseudociência. É, né? Aí é regressão de alienígena, Então, e aí, abdução. nós vamos falar disso aí. Mas aí que entra que a primeira grande pergunta é aquela, né? A hipnose, ela é ciência ou não? Mais ou menos. Vamos lá. Existem evidências científicas dos benefícios da hipnose? Com certeza. Existem, por exemplo, muitas evidências de que 75% das pessoas, em média, foi uma meta-análise que foi feita há um certo tempo, conseguem diminuir a sensação de dor com hipnose. O que é uma coisa bem impressionante. Pessoas sentem dores crônicas e tudo mais. A gente tem evidência de que cognitivo-comportamental, que é uma linha de terapia da psicologia, quando associada com a hipnose, aumenta a chance de sucesso. A gente tem evidência disso. Mas falar que a hipnose por si só é ciência é complicado, dada a subjetividade do que é sentir-se hipnotizado e a subjetividade do processo propriamente dito. Então, é como se, por exemplo, eu posso ter evidências científicas de que a oração faz bem para a saúde. Mas eu poderia falar que a oração é ciência? Não. A hipnose tem muito na sua prática de criar algo sob medida para o outro e entender a relação do outro com o seu ambiente, como que aquele cérebro cria previsões, porque a gente brinca com previsões o tempo todo, né? A gente usar palavras que vão criar previsões no cérebro dessa pessoa e alterar essas previsões o tempo todo. Então, a gente sim tem muita evidência de que a hipnose ela ajuda na área da saúde. Inclusive, é interessante que a hipnose ela tem sido investigada já há bastante tempo. Mas foi justamente o surgimento de novos aparelhos. Por exemplo, tem um teste muito legal que chama efeito Stroop. Sabe como que é o Stroop Test? Stroop Test é o seguinte, você provavelmente já viu, mas não sabe o que chama isso. É um teste de psicologia que você coloca na tela palavras que são nome de cores. Ah, já. Amarelo, azul, marrom. Só que de cor diferente, né? Só que de cor diferente. E você tem que falar a cor e não pode ler. Tem que falar a cor e não o que está escrito, E não o né? que está escrito, exatamente. Certo. Porque você tem que inibir a leitura. E a hipnose, no início dos anos 2000, foi a primeira vez que eles conseguiram fazer um teste psicológico, um exercício capaz de anular o efeito Stroop. A hipnose consegue anular de forma mensurada o efeito Stroop. E é interessante que, não sei se você sabe, o efeito Stroop já foi usado em espionagem. Ele era usado em espionagem. Por que eles faziam? Na Guerra Fria, tinha um cara que era russo. Ou melhor, eles desconfiavam que era russo, porque ele falava inglês perfeito e tudo mais. E os americanos queriam saber se ele era russo. Aí o que eles faziam? Colocavam o teste Stroop. Eles pegavam o nome das cores em russo Entendi. para o cara poder falar só a cor. Que, por exemplo, se colocasse para mim aqui, ó, não sei nada de russo. Vou falar azul, vermelho, amarelo. Não vai ter o efeito Stroop, que é esse atraso. Certo. Porque o cérebro não consegue evitar de ler. Não consegue. Ele vai ter que ler de qualquer jeito. E aí o cara chegava. Não, já bom, você não é russo, não, beleza. Então faz o teste. E aí? E aí, quando o cara era russo, e aquela era o primeiro idioma dele, acusava no teste psicológico no efeito Stroop. Caramba. E aí o cara se fudia, logicamente, né? E aí foi a primeira experiência que a gente teve de conseguir anular o efeito Stroop foi justamente com a hipnose. Com a hipnose. Porque aí falava a pessoa o seguinte, você vai olhar e vai ver só um borrão. Ah, tá. Aí ela não lia. Aí ela não lia. E aí falava a cor. Aí falava só a cor e não tinha um atraso. Olha só. Aí, então esse teste do efeito Stroop foi um teste mais recente. Mais recente assim, quando você tem minha idade.
a nossa idade é muito próxima, 10 anos não é nada. 15 anos não é. 15 anos foi outro dia. É, com certeza. Então, foi um teste bem interessante, uma experiência bem interessante acerca das possibilidades da hipnose. Entendi. E você acha que é por isso, por ela estar nesse, vamos dizer assim, num limbo aí de ser ciência ou não, que o pessoal aproveita? Cara, na verdade, o problema é outro. Tem a ver com origem da hipnose. Certo. Como que a hipnose surge? Inclusive tem a ver com o surgimento do método científico, que foi com Mesmer. Mesmer era um médico que estava fazendo curas por imposição de mãos. E aí, ele estava fazendo o maior sucesso em Paris. Até que Luís XVI, que já estava com os seus problemas, com a Revolução Francesa cutucando nas costas dele, começou a ser pressionado para falar se Mesmer era um charlatão ou não. E aí ele foi criar um método para testar o trabalho de Mesmer. O interessante foi o seguinte: quem que foi chamado para testar Mesmer? Pegaram os caras mais fodas da época. Lavoisier, Guillotine, que foi o médico que criou a guilhotina, Benjamin Franklin, que foi o organizador, era embaixador dos Estados Unidos em Paris. E aí o Lavoisier falou assim, vamos criar um método de investigação que foi criado para isso, chamado cego. Aí falava o seguinte, Mesmer não aceitou participar da pesquisa. Foi um aluno dele, Deslon. Falava para o Deslon magnetizar uma árvore. Depois outra pessoa, o cego, não que a pessoa fosse cega, né? A pessoa não sabia qual árvore foi magnetizada, tentaria identificar o magnetismo animal. Para Mesmer, existiria um magnetismo animal meu, que seria a minha essência vital, e que ficaria centralizada no Arqueus, que seria meu centro energético. E aí, ao final, foi descoberto, ele fala assim, olha, as curas de Mesmer são reais, mas não existe magnetismo. É só sugestão. As pessoas estão melhorando pela sugestão. E aí o que aconteceu? Primeira coisa, não investigar o efeito placebo. Se eles pensassem, se a sugestão é tão poderosa, podia surgir psicoterapia, podia surgir efeito placebo. Não, pensar, não tem evidência e não vamos usar. Entendi. E o interessante foi o seguinte, foi que Mesmer caiu no ostracismo, mas os seus conhecimentos continuaram sendo passados em sociedades herméticas, religiosas. E teve um cara chamado Barão de Poteto, que criou um centro para ensinar as técnicas de Mesmer, de passes magnéticos e tudo mais. E ele teve um aluno, Allan Kardec. O Allan Kardec foi aluno de um cara que era da época de Mesmer. Entendi. E ele criou os passes magnéticos dele a partir de Mesmer. E aí o que aconteceu foi que surgiu uma linhagem desse magnetismo que até hoje existe, que vai para o centro espírita. Só que a hipnose, chegou um cara chamado Braid, que foi ver um desses caras que fazia esses magnetismos. Certo. E tinha um Discípulo cara que chamava... ali do Allan Kardec. Não do Allan Kardec, do Barão de Poteto. Ah, tá. Porque o Allan Kardec não chegou a ter o grupo dele, né? Ele era só aluno. Aí teve um cara, chamava La Fontaine, que era primo do cara das histórias, das fábulas, né? E esse La Fontaine foi fazer um show. E tinha um médico, chamava Braid, que tinha certeza que era picaretagem. Claro que é picaretagem, né? Não faz sentido. Só que ele era oftalmologista. E quando começou a fazer os passes magnéticos, ele olhou nos olhos da pessoa e percebeu que a pálpebra estava vibrando. Entendi. E esse vibrar, ele é involuntário. Hoje a gente sabe que tem a ver com o disparo do sistema nervoso parasimpático. Mas naquela época, ele falou assim, cara, tem uma coisa aí. E aí que começou a descobrir que a partir do olhar podia gerar a hipnose. E foi aí que começou essa ideia de ficar olhando para o pêndulo, olhando para a luz, de forma... Olhando porque é o negócio que fica rodando, para espiral e tudo Isso. mais, tudo vem daí. Então o que acontece é o seguinte, primeiro, a hipnose ela teve uma origem, que era uma origem em sociedade hermética, espírita e tudo mais. E também tem o fato de que os grupos de autoajuda se apropriaram demais das possibilidades de usar a hipnose.